Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eu vou ler agora com vocês nessa versão que está aqui no telão. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Você pode dizer amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou e nos abençoou nessa noite. Mas nós te pedimos um pouco mais, fala conosco através da tua palavra, de um modo objetivo, e que saiamos daqui, Senhor, mais impactadas e parecidas contigo, através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quem escreveu esse texto, gente, foi Salomão. Salomão é o filho de Davi, é o conhecido rei Salomão, né, o rei mais rico que já existiu e o homem mais sábio do mundo antes de Jesus Cristo pisar os pés na terra. E ele disse assim, não é sábio você ficar dizendo, mas aquele tempo da minha vida foi que foi bom, né? Mas aquela época da minha vida que foi boa. Salomão diz, não é sábio falar sobre isso. Não é sábio falar assim. E por que não seria sábio dizer que aquele tempo da nossa vida foi que foi bom? Por que não seria sábio dizer isso? Primeiro, porque nós temos um Deus que se revela para nós no hoje e nos surpreende. Amém? Se você ficar pegado tanto de um modo negativo quanto de um modo positivo no seu passado, você está dizendo para Deus que Ele não pode te surpreender hoje. Se você olha para trás e diz, minha vida foi uma baderna, olha, até hoje eu não tenho nem como olhar para trás, foi tudo ruim, e você está preso àquele passado amargo, ou então você tem aquela saudade, né? Poxa, aquele tempo da minha vida foi que foi bom, aquele tempo da minha vida dava tudo certo, aquele tempo da minha vida que foi assim. Gente, passado é passado, seja ele bom, seja ele ruim. Deus, Ele não se revela no nosso passado. Deus quer construir junto com você o seu e o meu futuro. E nós temos uma moça na Bíblia, que é a Esther, que ela entendeu isso. Esther era órfã de pai e mãe. E ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai. Esther poderia guardar no seu coração boas memórias dos seus pais, mas se ela ficasse o tempo todo pensando, olha, o tempo bom da minha vida foi o tempo que eu não era órfã. O tempo bom da minha vida era quando eu morava com os meus pais. O tempo bom da minha vida era aquele tempo assim, assim, assim. Ela nunca experimentaria os lugares que Deus a levou, por meio, inclusive, das dores que ela vivenciou. Vocês estão comigo? Então, é claro que nós devemos ter saudade, mas nós não podemos ter o umbigo amarrado no passado. Amém? E hoje nós vamos falar sobre protagonize a sua história. Deus não deu a ninguém, além de você e eu. Deus não entregou a ninguém o seu destino. O meu destino, o meu futuro e o seu futuro não está nas mãos de ninguém. Isso é algo que Deus colocou nas suas mãos e Deus colocou nas minhas mãos. E muitas vezes nós não conduzimos o nosso destino para onde Deus quer nos levar, porque estamos presas naquele saudosismo. Eu sei que a gente vai chegando em uma certa idade e aí perdemos entes queridos. Na pandemia, tanta gente perdeu entes queridos. A gente vai chegando em uma certa idade e os amigos se mudam de cidade. A gente vai chegando em uma certa idade e algumas experiências vão ficando para trás, boas e ruins. Querida, mas se você não se libertar do que Deus já fez no seu passado e do que Deus deixou de fazer no seu passado também, você não vai viver como protagonista da sua própria história.
Tem gente que tem saudade do que Deus fez. Tem gente que tem uma saudade do que Deus deveria ter feito. Aquilo que ela pensa e acha que Deus deveria ter feito. Daí ela não se abre para viver aquilo que Deus pensou para ela. Esther, ela foi levada... A gente idealiza muito, deixa eu só explicar isso aqui. A gente idealiza muito essa questão de rainha, né? Baseado nos filmes da Disney, né? Aquele casal do Felizes para Sempre, que o homem era fiel àquela princesa e ela seu príncipe, e amém. Mas nos dias de Assuero, do Império Persa, as coisas não eram tão românticas assim. Haviam várias mulheres no harém do rei, amém? Várias. Esther, ela não seria escolhida como a única mulher de Assuero. Assuero era um rei pagão, não tinha um temor a Deus. Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. A posição de rainha dava a Esther privilégios, dava a Esther riquezas, dava a Esther muita coisa. Mas não dava a Esther um marido só dela. Não dava a Esther a construção de uma família, marido, filhos, etc. Era mais um status, riqueza e poder do que o sonho de uma menina que perdeu a família. Uma menina que perdeu a família vai desejar ter o quê? Uma família, sim? Uma menina que perdeu a família vai desejar ter o quê? Uma família. Quando Esther é levada, ela não foi levada sozinha. Ela foi levada com várias outras mulheres para o palácio do rei. A diferença é que no palácio ela receberia cuidados especiais, que na simples casa do seu primo ela não receberia, já que o povo era um povo exilado, era um povo de situação humilde, né? Então ela receberia alguns cuidados a mais no seu corpo, na sua pele. Mas aquele sonho não seria bem assim. No entanto, Deus estava encaminhando Esther, apesar de alguns sonhos frustrados. Diga comigo, apesar de alguns sonhos frustrados. Deus estava encaminhando Esther para o seu destino. Amém. E quando a gente abre o nosso coração para deixar Deus nos guiar, quantas coisas eu, Susan, já idealizei? Várias. Irmãos, eu sou uma pessoa que a minha mente, ela trabalha muito. Muito. E é difícil, às vezes, parar e perguntar o que Deus pensa sobre isso. Amém? E a gente tem que ter cuidado para que o nosso ativismo não tire Deus do lugar de Senhor. Amém? O ativismo fora da vontade de Deus é um suicídio emocional, psicológico e, por fim, espiritual. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa: Deus pode surpreender você. Não importa quão bom foi o seu passado, não importa quão bom foi a sua história, não importa também como ruim ela foi, não significa que ela tem que continuar assim. Amém? Deus pode, a essa altura da sua vida, com a idade que você tem, com todas as situações que cercam você, Deus pode e vai surpreender você. Aleluia. Por isso Salomão disse, não fica dizendo, aquele tempo da minha vida que era bom. Gente, a gente percebe que está chegando numa certa idade quando a gente fala demais do tempo que foi, né? Assim. Mas Deus tem expectativas, que ao invés de você falar tanto do tempo que se foi, você comece a declarar e crer no tempo que virá. Amém? Por que você não começa a se abrir, não apenas para falar do que Deus já fez no seu passado, mas o que Deus vai fazer no seu futuro? Irmão, quem vive de passado você não é um museu. Amém. Deus já fez muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. A partir do dia 4 de março, eu estou reabrindo minha agenda 3 anos e meio depois. Vou voltar para a estrada, vou voltar a atender igrejas, congressos e eventos. Mas nem de longe eu sou aquela Susan de 3 anos e meio atrás. E naquela época, eu não imaginava que Deus poderia me surpreender. Amém? Eu não imaginava, mas Deus me surpreendeu. Queridos, eu consegui achar em mim, não digo isso com soberba, mas eu consegui ver pelas lutas que eu vivi que eu era crente.
Sabe, há muitas vezes provas que se levantam contra você. Elas só vão te dar um diagnóstico sobre quem você de fato é. E sabe aquela palavra de que a casa balançou, que tudo deu ruim, mas você ficou de pé? É porque eu não conheço a música, eu vou inventar uma letra e vocês vão fazer meme de mim depois. Eu só sei que o final diz assim, e não importa o que eu sofri, sobrevivi. Eu só sei essa parte. O resto eu não sei mais não, mas eu sei essa parte que eu sobrevivi, amém? E você precisa, querido, entender isso. Aquilo que não me matou me fez mais forte. E você precisa se abrir para o que Deus tem para você. Eu conversava muito com a Dilma, né? A Dilma está com a gente. Quantos anos, filha? Cadê a Dilma? Quantos anos você está com a gente, filha? A gente vai fazer 4 anos. De mais ou menos 2 anos e meio, eu venho trabalhando com a Edilma, várias áreas, e discipulado de perto ali, né, minha filha? E eu já via aonde Deus queria levá-la, mas ela não via. Ela não via. Ela só via os problemas, ela só via as dificuldades, ela só via... E eu conseguia vê-la lá na frente. E é muito parecido com pastores que já nos pastorearam também. Uma vez eu falei para o nosso pastor que se eu fosse ele, eu não teria me consagrado ao pastorado. Porque eu me achava muito nova e de fato era inexperiente. Mas ele sempre dizia, mas eu já via... Sabe o que significa? Embora seu futuro esteja nas suas mãos, o seu destino, ele pode ser direcionado pela voz que Deus coloca no seu ouvido. Por isso é tão importante o rebanho que você faz parte, a voz que você ouve. Por isso que é tão importante você ser discipulado, confrontado, trabalhado. Porque a voz que está discipulando você, ela vai perceber por onde te conduzir. Amém? Por onde te conduzir. Eu falo para o pastor Jânio que nós somos deixados soltos em Aracaju, né? A igreja abriu, no dia seguinte estávamos sozinhos aqui. Olha a igreja, eu, Igor, nossos filhos e minha sogra. A igreja, né? Depois chegou a Leone, que é prima de Igor, e foi chegando um, e foi chegando outro. Mas nós não tínhamos experiência nenhuma. Nenhuma, irmãos, nenhuma. E hoje eu vejo que Deus, Ele não levanta, Ele não capacita para levantar. Ele levanta e capacita, inclusive não livrando dos danos. Porque eu tenho marcas hoje. Não são feridas, são marcas que me ensinaram. E olha que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Amém? Mas mesmo que aquele tempo foi glorioso, eu não digo assim, aqueles dias foram melhores. Não, irmãos. Pode ter certeza que o que está na minha boca é, os dias que estão chegando serão os melhores da minha vida, do meu rebanho, da minha família, dessa igreja, dos meus filhos. Amém? Se desapegue, irmão, do passado. É fácil desapegar de um passado ruim, mas é difícil desapegar de um passado bom. Mas seja ele bom ou ruim, Deus tem novidade de vida para você. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, como por espelho, segundo a imagem do Senhor. Amém. É por isso que é importante você desenvolver com Deus uma caminhada de crescimento. Amém? Por que eu não posso dizer que o tempo passado foi melhor do que hoje? E não porque hoje eu sou melhor do que ontem. Amém? Eu não sei quanto a você, querida, mas eu hoje sou muito melhor que ontem. Eu não me troco pela Susan de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, nem pela Susan de 3 anos atrás. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Amém? E nós precisamos aprender isso. Deus está me transformando. Deus está me construindo. Deus está me levando para algum lugar. Sua vida com Deus não é um barco à deriva, irmão. Nosso ano da fé, não. Sua vida com Deus tem que ter um alvo. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele disse o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, ou passaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim.
Amém? E hoje de manhã, hoje de tarde, a gente estava orando lá em casa, irmão. Hoje, pensa num dia assim, atribulado, irmãos. O dia hoje foi atribulado. Foi um exercício de domínio próprio, um exercício de equilíbrio emocional. André com Renatinha foram para o hospital, mas não para ter o bebê ainda. A pressão de rede subiu. A pressão da minha mãe subiu lá em casa, que foi lá para casa para me ajudar com os meninos. Dilma chegou lá em casa, aferindo a pressão, que achou que a pressão dela estava alta também. Olha, irmão, foi um dia atribulado. Mexeu com o André, mexeu na logística do louvor, a caixa de som para, o cara não conserta a tempo. Pensa num dia atribulado. Pensa num dia atribulado. Manda o arquivo para a casa da cópia, que são as plaquinhas para receber vocês. O arquivo corrompe. Quando eu tento refazer o arquivo, o meu aplicativo apagou tudo que eu fiz da igreja de um ano para cá. Gente, que luta! Que luta! No final das contas, deu tudo certo também. Mas foi um dia atribulado. E eu falei assim para minha mãe, na hora que eu estava indo para a urgência no carro, ela, mas minha filha, justo hoje, você está voltando com o seu ministério. Eu digo, mãe, para de dar ibope pro diabo e vai! E vai, segue o fluxo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diagnóstico do médico para minha mãe foi emocional. Hoje, só Jesus na causa, viu? Uma outra coisa, embora Deus conheça o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, Deus só nos espera em um lugar. Imagine que passado, presente e futuro, quem já pegou aqueles ônibus pinga-pinga? Gente, a cidade da minha família era em Cruz das Almas, na Bahia. Para ir para lá, ele falava que era um ônibus pinga-pinga. Eu preferia ir para Salvador, direto pela linha verde. E quando chegava em Salvador, eu pegava o ônibus para lá. Porque o ônibus para de Aracaju. Olha, entra galinha. O que você imaginar entra naquele ônibus. Até chegar em Cruz das Almas. Gente, é uma via crucis. Imagine que você está no ônibus pinga-pinga e tem essas 3 cidades, passado, presente e futuro. Qual delas você acha que Deus está esperando você descer do ônibus? Só uma irmã está cheia de fé ali. Qual delas você acha que Deus está te esperando quando você desce do ônibus? No teu futuro, querida. Amém? Embora só Ele possa estar no nosso passado, no presente e no futuro, só Ele. Mas Ele sempre está nos esperando no nosso futuro. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Se Esther não se abrisse para o novo de Deus. E olha que não estou dizendo com isso que foi fácil para ela. Amém? Ela precisou dar a vida, quase que o pescoço dela rola. Mas quando você tem um propósito, você sabe onde você chega. E eu quero terminar essa mensagem perguntando para você uma pergunta simples, mas para onde você está indo? Na sua fé. Para onde você está indo? De tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem ouvido, de tudo que Deus tem te ensinado nos seus anos aí na igreja, para onde você está indo? Você tem essa certeza no seu coração de que Deus tem transformado a sua vida? Qual que é o seu destino? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer parada é descanso. Quando uma criança está viajando com os pais e ela não tem noção da distância, qualquer lugar que você para ir no banheiro, ela acha que já chegou. É ou não é verdade? Porque ela não tem noção, ela não sabe para onde ela está indo. Tem muitas filhas de Deus, e talvez aqui nessa noite assim. Toda parada que Deus dá, ela acha que é o lugar que chegou. Porque ela não conhece o destino. Mas Deus diz, está escrito, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Amém, querida? Deixe Deus construir você. Amém? Deixe Deus levantar você. Deixe Deus levar você para o lugar que Ele tem. Não fuja dos processos, dos relacionamentos, do pastoreio, do discipulado, da comunhão. Aí tem gente que diz assim, pastora, trabalhar com gente é difícil. Irmãos, e trabalhar com bicho é fácil? Não, irmão.
Eu tenho um Cheetos lá em casa, é uma luta. Querido, Deus criou você para trabalhar com gente. Gente fere, mas gente cura. Igreja fere, mas igreja cura. Família fere, mas família cura. Nós temos um Deus, querida, que aproveita qualquer circunstância. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Esse culto é para mulheres, embora tenha adolescentes aqui, mas esse culto não é para uma menina de 15 anos. Ana Luísa estava batendo perna comigo no centro ontem, comprando as coisas. Estávamos conversando, ela falou, pastora, e essa irmã, como que tá? Eu digo, não sei, ela só tem que lembrar que não tem 15 anos mais. Tem que começar a pagar a aposentadoria, INSS, e acordar para a vida. Porque senão, a gente perde o time. Amém? E tem coisas, não fique triste, mas tem coisas que você já poderia ter vivido em Deus e você não vai viver mais, porque o tempo passou. Isso vale para mim também, viu? Vale para mim. Tem coisas que eu já poderia ter vivido com Deus e eu nunca mais vou viver, porque o tempo passou. Acabou. Então presta atenção no que você tem nas suas mãos hoje. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o dia da salvação se chama hoje. É hoje. Está escrito, se hoje ouvires a sua voz, abre o coração, é hoje. Amém? Nós temos o hoje, o agora, para que Deus nos projete para o nosso futuro. E sabe qual que é o grande mal hoje das nossas igrejas de maneira geral? É um povo que tem pastores, mas eles não são discipulados. Eles não são ensinados. Eles vão para a igreja e eles ouvem como se ouvissem um coach, como se ouvissem uma palestra motivacional qualquer, não desmerecendo esse pessoal, mas nenhum deles pode falar ao seu espírito. Só quem fala ao espírito é a palavra de Deus, amém? Cada macaco no seu galho. E nós precisamos entender que esses são dias difíceis, queridas. E eu não vou te entristecer, mas as coisas não vão melhorar. Não, pelo menos lá fora, amém? Como nós declaramos aqui na igreja domingo, lá fora tudo pode se explodir, mas dentro da casa de Deus as coisas vão dar certo. Amém? O Egito estava lá com as pragas comendo no centro, mas Israel estava lá, preservadinho, guardado, tudo bonitinho. Né? O Deus que guardou Israel naqueles dias guarda a sua igreja hoje. Amém? No mesmo terreno, na mesma geografia, no mesmo lugar. Mas sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é? Diga comigo. A diferença era o pastoreio. Eles estavam debaixo da palavra de Moisés e Moisés estava debaixo da palavra de Deus. Amém, querida? Deus quer te levar para algum lugar. Deus quer realizar o plano e o sonho dele para a sua vida. Protagonize a sua história. Tenha saudade, mas não se prenda ao que já foi. Amém? Meu filho perguntou esses dias, mãe, você queria que eu fosse nenenzinho de novo? Eu digo, não. Não queria, não. Estou bem feliz em ter tido 3 bebês, mas eu não queria você bebezinho de novo, não. Pelo contrário, a mamãe está ali projetando para crescer. A mesma coisa é com Deus e a gente. Deus não tem saudade do tempo que você era bebê. Deus só tem saudade de uma coisa, do tempo que você buscava a presença dele. Mas não da sua infância espiritual. Não do tempo que você fazia besteira e o pastor ia correndo atrás de você. Deus tem saudade do tempo que você buscava ele. No seu quarto, no seu lugar de oração. Às vezes sem nem saber orar, trocando as palavras, chega daqui, chega de lá. Mas Deus, Ele sabe ler os nossos corações, amém? Ele não precisa de um vocabulário perfeito, amém? A Bíblia diz que antes que a palavra viesse à nossa boca, Ele já sabia o que estava na nossa boca, amém? E o Senhor te conhece. Ele está esperando você no seu futuro. No pinga-pinga da vida. Deus não está te esperando lá no teu passado. Ele está te esperando no seu futuro. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração.